Carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1, irmãos. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Santo Espírito, eis tua palavra. Vem e glorifica o nome de Jesus. Fala conosco, nos edifica, nos fortalece, nos ensina, nos corrige. Em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Graças a Deus. Nós temos o costume de traduzirmos a fé por confiança. Não está errado. Fé realmente é confiança em Deus. E Jesus diz que tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível. Porém, nesta passagem, ela vai um pouco além. Quando diz aqui que a fé é o firme fundamento. Ora, precisamos compreensão do que é firme fundamento. Sabemos que se for edificada uma casa, um prédio sem fundamento adequado, o prédio, a casa cai. Jesus é peremptório ao dizer que uma casa edificada sobre a rocha, pode vir os ventos, pode vir a chuva, pode vir a tempestade, ela não cai, porque ela foi edificada sobre a rocha. Mas uma casa edificada sobre areia não dá fundamento algum. Então, quando vem a chuva, vem os ventos, vem a tempestade, a casa ruia, a casa cai. E Jesus está aplicando isso por analogia ou metáfora a nós, que somos casa. Nós somos casa. Somos casa espiritual. Vocês louvaram a Deus hoje, né? Vem, Senhor Jesus, essa casa é sua. Olha, essa casa é sua. Aleluia. Compreende aí a analogia do hino com a palavra de Deus? É bíblico, então. Então veja bem que somos casa espiritual na qual habita o Espírito Santo de Deus. E os ventos, a tempestade, a chuva, são os problemas que nós passamos todos os dias. Todos os dias existe uma tempestade, uma chuva, um vento. Vocês viram a tempestade hoje? Choveu tanto hoje que encheu lá o pontilhão, vindo lá de cima, lá do bagarelo, daquela parte de cima, estava cheio de água, impossível transitar. Avenida Tiradentes também, lá em Baixão, né? Ali perto dos postos de gasolina, estava cheio de água. Nós vimos fotografia de Bauru, daquela churrascaria Palosa, que caiu à frente, porque não estava bem feito ou não estava calculado a força do vento, a força da água, enfim, ruiu aquilo, caiu. Então, de uma forma, por analogia, nossa casa, se não estiver fundamentada na rocha, nós ruiremos, nós cairemos, nós não subsistiremos diante dos problemas que nos advêm. E a rocha é Jesus. Ele é sólido fundamento. O apóstolo Paulo diz que ninguém pode pôr outro fundamento, além do qual já está posto, o qual é Cristo Jesus. E veja como cada um edifica sobre esse fundamento. Então, estamos edificando sob o fundamento que é Cristo, nas vossas vidas, que são casas espirituais, a palavra de Deus.
para vocês poderem ficar firmes quando vier o vento, a tempestade e a chuva. Muitas vezes os problemas são diversos tipos de problema: acidentes, doenças, enfermidades, problemas familiares, problemas financeiros, notícias, coisas que vêm sobre nós de uma forma que o diabo diz: você ainda vai continuar sobre essa rocha? Você vai continuar ainda sobre esse fundamento que você está? Cadê o teu Senhor? O diabo vai dizer. Onde está o teu Jesus? Se ele se preocupasse contigo, Ricalabachei, Truimenanderimas, ele já teria te socorrido. Mas Jesus te diz uma coisa: no mundo tereis aflições e tribulações, mas eu venci o mundo e vós vencereis também. Aleluia. Desde que a tua casa, a minha casa, a nossa casa esteja edificada sobre ele que é a rocha. Então nós temos que ter experiência. A palavra de Deus diz que a tribulação produz a paciência, e a paciência gera experiência. Nós temos que ter experiência. Nós não podemos ser mais aqueles bebezinhos em Cristo que acham que tudo vai ser um mar de rosas, que não vai ter problema nessa vida, que não vai ter luta, que tudo passou, que já estamos no paraíso. Não, nós não estamos ainda na glória. Nós estamos no deserto, atravessando um deserto onde tem cobra, onde tem escorpião, onde tem a luz do sol forte, onde à noite vem vento frio, onde tem escassez, onde tem dificuldade, onde o dinheiro compra, sem dinheiro não compra. Nós estamos nesse deserto da vida e temos que passar por esse deserto. Por quê? Porque é necessário que a nossa fé seja provada. Ela só é provada com fogo. O fogo da tribulação, o fogo da dificuldade, os problemas que nos acontecem. Se não tem fogo, não tem metal bem preparado. Se não tem tribulação, não tem servo e serva vitoriosos. Como provar que somos vitoriosos em Cristo se não passarmos pela tempestade, se não passarmos pela chuva forte, se não passarmos pela ventania? Lembre-se, Pedro andou sobre as águas, andou sobre a dificuldade, andou sobre os problemas quando seus olhos estavam em Jesus. Quando saíram os seus olhos de Jesus e os seus problemas, seus olhos foram parar nas ondas, no vento, a sua fé começou a cair e ele começou a afundar. Assim é com nós, mesma coisa. Estamos caminhando, sim, mas temos problemas. Temos dificuldades, mas temos que continuar olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Hebreus também, capítulo 12, versículo 2. Olhando para Jesus, não olhando para o vento, não olhando para o gigante, não olhando para o escorpião, não olhando para a cobra, mas Deus diz a sua palavra: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo pisará cobras, escorpiões, pisará áspide, pisará o leão e vencerá. Glória a Deus. Aleluia. Então é firme fundamento a fé das coisas que se esperam. O que eu espero no meio de tanta luta? Eu espero vitória. Eu espero ser bem-sucedido. Eu espero a resposta de Deus. Isso eu espero. Mas se eu tenho firme fundamento, que não obstante existam uma luta tremenda, uma guerra tremenda, Golias no meio, é chuva, é tempestade, é vento forte, até labaredas de fogo estranho, querendo me destruir, Deus diz: passarás pela água e ela não te submergirá, passarás pelo fogo e ele não te queimarás. Aleluia, porque quando o Senhor está conosco, quem pode contra nós? Então, é firme fundamento. Fundamento no quê?
em Cristo. Cristo é o fundamento. Então estou firmado em Cristo Jesus. Se estou firmado em Cristo Jesus, por que me desesperar? Por que entregar os pontos? Por que abaixar a cabeça? Por que desanimar? Por que jogar a toalha? Se eu estou firmado em Cristo Jesus. Você está firmado em Cristo Jesus? Se você está firmado em Cristo Jesus, não temas. Segue adiante. Pare de olhar para trás. Olhe para a frente. Olhe para o alto. Porque a nossa redenção se aproxima. O dia da nossa entrada na Jerusalém Celestial está chegando, aleluia. Cada dia que passa, cada momento que passa, é menos um dia aqui na terra, é menos um dia de luta, é menos um dia de tribulação. Mas Deus pode dar vitória no meio da luta, no meio da tempestade, no meio da dificuldade, no meio do problema. Então, diz o autor que a fé é firme fundamento das coisas que se esperam. Tem gente que diz: eu não espero mais nada, eu perdi minha esperança. Não perca a tua esperança. Paulo diz em Romanos 5, a tribulação gera paciência, produz a paciência produz a experiência produz a esperança, e aqueles que esperam, o Espírito Santo é derramado sobre nós, para que tenhamos vida, e vida com abundância, aleluia, vida com abundância. Abundância não é precariedade, não é dificuldade, não é falta de suprimento. No meio da guerra, Deus supre. Deus supriu Sadraque, Mesaque e Abednego no meio da fogueira e não foram queimados. Deus supriu Daniel na cova dos leões e ele não foi devorado. Por que não foi? Porque era firme o fundamento deles. Não preciso te responder, Nabucodonosor, sobre esse negócio, eles disseram. Nós não vamos adorar esse ídolo. Quanta gente numa dificuldade deixa Deus de lado e adora mamão. O que é mamão? Mamão do pé? Não. Mamão na Bíblia é dinheiro. Deixa Deus e adora dinheiro. Se eu tenho dinheiro, eu estou com Deus. Se eu não tenho dinheiro, eu estou sem. Espera um pouco. Estamos com Deus e Deus está conosco, não importa o problema que estejamos passando agora. Deus é dono do ouro e da prata, Ele pode dar a quem Ele quiser, da maneira que Ele quiser, mas a fé tem que ser provada. Temos que passar, mas se passarmos reclamando, perdeu o valor. Ela foi reprovada, ela foi anulada. Então você tem que fazer novo ano na escola. Você foi reprovado numa escola. Quando você e eu, nós somos reprovados estudando, nós temos que cursar tudo de novo. Não é assim? É assim ou não é assim? Então espiritualmente é a mesma coisa. A gente fica muitas vezes patinando e não consegue. Por quê? Porque agimos errados. Fizemos errado. Senhor, eu não aguento mais. Senhor, olha, desse jeito não dá, eu vou largar tudo, sabe? Não está bom dessa maneira, eu não quero saber disso não. Se isso é ser servo de Deus, então eu vou ficar na minha casa, sozinho, eu vou me virar, vou tocar minha vida. Deixa quieto, porque eu não vou mais te servir. Para que te servir, Senhor? O Senhor está me deixando eu sozinho? Reprovou, tem que cursar tudo de novo. Oh, meu Deus, eu lembro quando eu entrei no ginásio, teve um cara lá que fazia 7 anos que ele estava estudando. Ele falava: não entra na minha cabeça. Eu não vou falar o nome dele, né? Quase que eu falei. Quase. Não vou falar. Então, veja só, não entrava na cabeça dele. Se não entra no nosso espírito, que é a nossa mente, nosso ser, nosso coração, se não entrar a palavra de Deus e ela não sedimentar lá dentro, nós temos que ser continuamente provados. Olha que situação difícil. Bem, Deus está me levando a falar assim. Agora,
Diz o autor, que eu creio que é o apóstolo Paulo, mas a Bíblia não fala: a fé é firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Prova. Como que eu posso ter prova de algo que eu não vejo? E agora? Deus disse para Moisés: Moisés, vai lá e entra no mar. Fere o mar com o cajado. Ele não estava vendo o mar aberto, mas quando ele entrou, ele tocou no mar, veio um vento oriental, abriu o mar vermelho e eles passaram, aleluia, pelo meio do mar. Quando Deus disse para Josué: Josué, não derruba o muro não, deixa o murinho de Jericó. Murinho? Murão, né? Impenetrável. Rodeia com os sacerdotes durante 7 dias, louvando e cantando, e no sétimo, 7 vezes, e depois comece a gritar. Quando começar a gritar, depois da última volta, a 7ª volta, quando não tinha acontecido nada, os anjos derrubaram o muro, aleluia. Derrubaram o muro, oh glória. Muitas vezes nós paramos numa dessas voltas. Nós andamos 1, 2, 3 anos, 4, 5, 6, 7. Nós temos que obedecer a Deus, irmãos, porque é a prova das coisas que eu não vejo. A fé é a prova. A fé é a confiança. Eu não vejo, mas eu entendo que Deus vai me dar. Estou vendo que Deus vai me dar. Estou enxergando o meu milagre. Olha o que a Bíblia fala aqui, ó. Deus disse para Abraão: Abraão, sai da tua terra, está no capítulo, nos versículos subsequentes, e vai para a terra que eu vou te mostrar, e eu vou fazer de ti uma nação. Uma nação. Tua descendência será como as estrelas do céu, e serão como a areia da praia. Por que será que demorou tanto para acontecer isso, hein? Pensa nisso agora. E depois que aconteceu o milagre e nasceu Isaac, Deus pediu Isaac. Ele não questionou, irmãos, porque Abraão pensou assim, olha o firme fundamento dele: o Deus que está me pedindo, o Senhor dos exércitos que está me pedindo meu filho, tem poder de restituir ele de volta, tem poder de ressuscitar ele. Então eu vou oferecer. Deus está pedindo, eu vou fazer isso. E na hora que ele foi fazer isso, Deus impediu. Mas tinha uma figura de linguagem aí, tinha um tipo bíblico: Jesus. Abraão representando o pai, Isaac representando o filho, e Jesus foi oferecido por nós. Olha só, aleluia. Para a descendência de Abraão. Perceba isso aqui agora. Se Abraão não tivesse atendido a Deus, Deus teria cumprido na vida dele os milagres que cumpriu? Não, não teria. Muitas vezes Deus exige tudo de você, tudo de mim, tudo de nós, tudo que está dentro de nós. O que mais Abraão amava? O que ele tinha ou o filho dele? O quê? O que vocês acham? Quem era o mais precioso para Abraão? A riqueza de dinheiro que ele tinha ou Isaac? Responde. Então ele pediu Isaac. Está entendendo agora? Qual é o teu Isaac? Analisa agora o que Deus está falando nessa noite. O seu Isaac é o dinheiro? Então, diga para Deus: está tudo na sua mão, Senhor. Não vou temer, porque o Senhor vai fazer alguma coisa que eu não sei ainda, mas eu enxergo que o Senhor é o Jeová Jiré. O Senhor é o Deus provedor. O Senhor fez chover pão no deserto, o Senhor fez chover carne no deserto, o Senhor tirou água de pedra, o Senhor abriu o mar, o Senhor ressuscitou mortos, o Senhor transformou 3, 4, 5 pãezinhos e alimentou multidões inteiras. O Senhor tem todo o poder. Esse é meu firme fundamento. Está compreendendo o que eu estou dizendo? Eu creio no Senhor. Eu não vou ter medo de me lançar. Eu não vou ter medo de me jogar. Aleluia. Não vou. Porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Aleluia.
Disse que, um conto antigo, que um jovem alpinista estava subindo e deu de noite uma tempestade grande, e chuva e tal, e Deus falava no coração dele: solta a corda, solta. Ele olhava assim, naquela escuridão, não via nada. Mas como que eu vou soltar? Bom, eu vou morrer aqui, eu vou soltar, eu vou confiar que Deus está falando comigo. Soltou, ele estava a 1 metro só de uma plataforma, ele caiu na plataforma, ele não morreu, porque ele se lançou, aleluia, ele confiou, irmãos, aleluia. Está entendendo? Quando Deus disse para Gideão: fica só com 300 soldados. Meu Deus, enfrentar um exército com 300, eu vou enfrentar, porque Deus está mandando. Eu não quero covarde, não quero medroso, não quero que lambe a água. E assim foi separando, até que foram só os que tinham fé. Você tem fé como Gideão? Tem? Então recebe o teu milagre. O teu milagre está fundamentado no firme fundamento. Quem é o firme fundamento? É Jesus, aleluia. Esse fundamento quebra? Esse fundamento afunda? Então, se ele não afunda, se ele não quebra, se ele não vacila, se ele é eterno e forte, por que duvidar? Você não cantou Solta o Cabo da Nau aqui? Não, vou segurar na nau, vou segurar. Não, solta o cabo da nau. Toma o remo nas mãos, continua remando para frente. Para de olhar para trás, para de ter medo. Prossiga em frente, ande e marcha, porque a fé é a prova das coisas que se não vê. E você pode ver espiritualmente. Como que eu posso ver espiritualmente? Você sabia que temos memória, raciocínio, não é? O que mais mesmo? Sentimento, e o que mais mesmo? O que nós temos, seres humanos? Imaginação. Você pode, pela fé, imaginar o quê? O que você quiser. Está entendendo? Quantas pessoas, muitas vezes, estão subindo num bondinho, por exemplo, um bondinho que vai alto, 1.500, 2.000 metros de altura. Aí olha lá embaixo, dá um medo, não dá? Você vê as coisas pequenininhas, começa a tremer de medo, né? Fecha os olhos e vê que você está dentro da tua casa. Aonde? Sentado na tua sala. Começa a pensar nisso. Eu estou seguro porque Jesus está comigo. Eu estou tão seguro que eu estou sentado. Olha, quando você vê o bondinho chegou, você desceu, você falou: meu Deus, passou isso aí. Está entendendo? Tá? Veja bem, a prisão que nós temos emocional nos leva à derrota. Qual é a prisão? Medo. Medo. O medo traz dúvida. A dúvida é falta de fé. A Bíblia diz em Tiago que se eu pedir errado, Deus não responde. Se eu pedir duvidando, Deus não me dá. Deus só entrega para quem tem o quê? Fé. Onde está escrito isso? Está escrito em Hebreus. Sem fé é impossível. Isso. Então, com fé é possível agradar a Deus. Só há uma coisa que agrada a Deus: a nossa fé. Porque creste, recebeste. Porque confiaste, Deus te entrega. Se você tiver dúvida, Deus não te entrega. Se você tiver fé, você recebe. Então, veja só. A fé é o firme fundamento, reprisando aqui, rápido, das coisas que se esperam. O que eu espero? Eu não espero nada, então então não recebe nada. Mas eu espero algumas coisas que eu estou pedindo para Deus. Quais elas são? Especifique elas. Mas Deus precisa disso? Nós precisamos disso. Nós precisamos disso. Nós podemos imaginar o que nós esperamos, o que nós queremos, está dentro do nosso coração. A vitória
ou a derrota. Agora, se eu espero, isso é a prova das coisas que não se vê. Eu não vejo com meus olhos, mas eu espero com a minha imaginação. Eu imagino, eu chamo pelo nome, eu chamo pelo nome. Chame pelo nome aquilo que você espera no firme fundamento. Voltando para trás agora, a prova das coisas que não se vê, você chama pela fé, porque você espera pela fé e você vê coisas que não estão aqui agora. Moisés via o invisível, está escrito aqui. Você pode chamar de física quântica do que você quiser. Mas uma coisa é certa, a Bíblia chama de fé. E sem fé é impossível agradar a Deus, mas com fé tudo é possível. Começou a duvidar. Começou a duvidar? Hebreus 12, 2. Olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Por que olhando para Jesus? Porque Ele é o firme fundamento da nossa fé. Ele é a rocha eterna, aleluia. Ele é o Todo-Poderoso. Não vou ficar olhando para as circunstâncias. O que é circunstância? Fatos relativos. Que são fatos relativos? O que nós vemos neste mundo. Sabia? Quer ver? Eu vou citar um exemplo para você muito importante. Você sabia que nós vemos tão pouco que nós não vemos quase nada? Sabia disso ou não? Pega um microscópio e bate aí na sua Bíblia e olha em cima quantos micróbios tem, se tiver um microscópio para olhar. Coloca um microscópio sobre o óculos, sobre a roupa, sobre o púlpito aqui e vê quantos organismos vivos estão se movendo agora. Meu Deus, eu não estava vendo isso. Você, quando vai fazer o exame de sangue, o laboratório colhe o sangue, coloca lá no microscópio e vai analisar a composição do nosso sangue. Ele vai ver coisas que nós não vemos. Quando tira o sangue, a gente só vê um líquido vermelho, só. Mas eles olham e eles veem internamente o que está naquele sangue, naquela urina, no material que está sendo examinado. O que eu estou falando para você? Eu estou falando que nós não vemos nada do mundo espiritual. O mundo espiritual é maior do que este mundo que nós existimos. Se nós nos lançarmos na nossa fé, se nós vermos com a nossa imaginação sob o firme fundamento que é Jesus, nós vamos ver coisas que nós não estamos enxergando com os nossos olhos naturais. Quando a Bíblia diz aqui, não é? Que é a prova das coisas que não se vê. Não se vê com os olhos naturais, mas se vê com os olhos espirituais. Ora, os olhos espirituais são semelhantes ao microscópio que eu estou falando para você agora. Compreendeu o que eu estou dizendo? Com os olhos espirituais, você vai ver o que você está pedindo para Deus e vai crer que Deus vai te dar aquilo que você espera. Aleluia! Você está esperando a tua bênção, enxerga a tua bênção antes de acontecer na conta do banco, na tua conta, antes de acontecer na tua família, antes de acontecer na tua história. Veja espiritualmente que Deus te dá, aleluia, a bênção. E diz: eu creio, Senhor, porque a minha fé está sob o firme fundamento das coisas que eu estou esperando. Eu não estou esperando em vão, eu estou esperando com a minha fé. E fé é confiança em Deus.